A paz do Senhor, povo de Deus. Iniciamos o devocional Umadec. O texto base para a nossa reflexão de hoje está em 1 Reis, capítulo de número 17, ou melhor, capítulo de número 18 e versículo 28. Diz assim o texto: E eles clamavam a grande voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar o sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Verso 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu sobre seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma leitura um pouco extensa de um texto que é muito conhecida, mas a realidade é que este texto traz grandes ensinamentos para nós em cada um destes versículos citados neste momento, a qual nós vamos refletir sobre alguns pontos que aqui foram colocados. A região de Israel, o povo de Israel, uma vez mais estava fazendo aquilo que não era bom para o Senhor. Estavam vivendo conforme a vontade que o mundo quer, estavam vivendo conforme seus desejos, os seus desígnios. Mas o Senhor tinha algo de extraordinário para com o povo de Israel, a saber, o povo de Israel representa o povo separado para Deus, o povo escolhido por Deus para, através deles, a salvação ser revelado por meio de Jesus Cristo a toda a humanidade. Entendido isso, o povo de Israel, sendo o povo de Deus, separado para Deus, este povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e então começaram a profanar o nome e a adoração do Deus de Israel, e começaram a adorar outros deuses, dentre eles os principais, Baal e Azera. Alguns chamam de Azerá também. Mas acontece que isso foi algo que se tornou em uma proporção tão gigantesca, ao ponto de Elias, no capítulo posterior, dizer que somente ele sobrou por profeta. O motivo que ele faz esta fala é que, quando ele convoca o povo ao Monte Carmelo, aonde teria o grande desafio, vai ali 450 profetas de Baal e mais outra quantidade dos profetas de Azera. Só que somente Elias vai como representante de Deus. Ali ele conclui, portanto, que somente ele restara. Mas nós vamos descobrir mais à frente que Deus, falando e se revelando a ele no monte, diz: Elias, há ainda 7.000 que não se dobraram aos manjares e que não adoraram a Baal. Mas o ponto em que nós estamos aqui fazendo menção é o texto em que Elias está justamente neste Monte Carmelo, aonde sozinho ele está representando o povo de Deus que havia se desviado dos caminhos. A saber, o nome Elias traz no seu significado etimológico, no original, o Senhor é Deus, ou Jeová é Deus. Então, no próprio nome de Elias já existia um alerta de que só há um verdadeiro Deus, que é o Deus que nós adoramos. Ele traz em seu nome este significado: o Jeová é Deus.
Então Elias ele está ali no Monte Carmelo e todos aqueles outros adoradores de Baal e Azera se encontram. E na cultura judaica existiam dois momentos de sacrifício. Existia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. A saber, o da manhã era mais ou menos entre as 9 horas ao meio-dia. E o sacrifício da tarde, o sacrifício de manjares, era o sacrifício entre meio-dia e as 3 horas da tarde. Não se esqueça desta informação. Acontece que no primeiro momento do sacrifício, o povo que adorava Baal e Azera começaram a instrumentalizar as vozes, e começaram a se cortar e começaram a buscar a face do seu falso Deus. Elias sabia muito bem que este Deus não iria responder, mas só preciso ressaltar uma observação. Sabemos que o Deus Baal, ele não existe, mas no ato da adoração a ele, Satanás é adorado. Satanás tinha sim poder para fazer com que fogo descesse do céu. A Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos diz que nós devemos estar alertas, porque virá um falso evangelho, e ainda que homens façam descer fogo do céu, mas que esteja contra a palavra, nós devemos estar ali vigilantes. Então Satanás tem sim poder de fazer descer fogo do céu. Também temos um exemplo aonde o povo lá com Moisés, ele está ali, ele lança o cajado que se transforma em cobra. Os mágicos da época vêm e lançam o seu cajado que também se transforma em cobra. Contudo, o cajado de Moisés come a cobra que foi lançado pelo cajado dos adoradores de Baal e de Azera. Então Satanás ele tem poder para fazer coisas, mas naquele dia específico Deus não permitiu que fosse colocado evidência de sinais, porque o primeiro que mandasse fogo do céu, este seria tido como verdadeiro Deus. E Elias, como alguém que conclamava que somente o Senhor é Deus, ele então prepara o ambiente. Para resumir a história, a gente sabe que durante todo o primeiro sacrifício do dia, o sacrifício de manjares, o sacrifício da manhã, entre as 9 e ao meio-dia, eles não obtiveram êxito. Mas Elias, quando chega ao momento do segundo sacrifício, o sacrifício da tarde, ele se aproxima do altar, e a primeira coisa que ele faz ele restaura o altar. Quando ele restaura o altar, fica evidente que um dia houve um altar, um dia fora utilizado, mas agora estava em desuso. O povo de Israel havia se desviado da presença do seu Deus, e deste modo havia se desviado da vontade de Deus. Mas agora Elias é inserido e ele não constrói um novo altar, mas ele reconstrói. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o altar espiritual da sua casa, da sua família e da sua vida, mas eu quero lhe dizer que Deus ele tem coisas novas, e o novo começa pela reconstrução. Quando nós estamos na mão do oleiro, ele nos quebra, e daquele escaco ele forma um novo. Deus quer trabalhar com o que já existe em sua vida, mas ele quer reestruturar para algo mais grandioso. Avançando no texto, nós vamos observar que ele restaura o altar com 12 pedras, que representam justamente as 12 tribos de Israel. Após ele organizar o altar com as pedras que simbolizam o povo de Deus, ele começa então a pegar lenha, ele prepara a lenha. Agora ele pega também um bezerro, ele corta este bezerro e ele coloca sobre a lenha que era o altar. E após fazer tudo isso, ele pega água. É interessante observar que o povo estava há mais de 2 anos sem água. Estava sem chover e nem descia orvalho sobre a terra. Isso está no capítulo anterior. Mas ele vai pedir exatamente isto. A necessidade de água era tamanha que o rei Acabe saiu, ele mais Obadias, se não me falha a memória, atrás de água para dar aos animais, porque não tinha. E ele pede exatamente aquilo que estava em escassez. E qual o objetivo? Lançar sobre o altar, que ele disse que iria orar ao Senhor para trazer fogo. Parece contraditório, joga água onde você quer que exista fogo, mas o nosso Deus, ele é mesmo contraditório. Ele não age conforme o que nós pensamos, o que nós imaginamos conhecer dele, mas ele trabalha através justamente das impossibilidades. Avançando no texto, nós vamos observar que Elias agora lança a água sobre o altar. E ele faz uma grande oração de poucos segundos. E nesta oração, o texto diz que desceu fogo do céu e consumiu, primeiramente, o bezerro, depois a lenha, depois as pedras que foram reconstruídas ao altar, e lambeu toda a água que estava ao redor do rego. Isto aconteceu exatamente no horário do sacrifício da tarde, como disse no começo, o segundo sacrifício do dia, que era entre meio-dia e as 3 horas da tarde. Exatamente o horário em que Jesus Cristo morreu em uma cruz por mim e por você. Deus, ele se manifestou, ele se fez carne, como nos diz
em João capítulo 1 e verso 14, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Às 3 horas da tarde, no segundo sacrifício do dia, ele se entregou por mim e por você, para que algo acontecesse, fogo descesse do céu. Atos capítulo de número 2, capítulo de número 2 e versículo de número 1, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente desceu do céu um fogo, desceu do céu um vento impetuoso, veemente, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pairava sobre cada um e dava-lhes poder de falar noutras línguas. Comece a reconstruir o altar e traga a sua vida para Jesus Cristo, mediante a lavagem das águas que representa o Espírito Santo e a oração sincera e íntegra a Ele. Para concluir, eu quero lhe dizer que aquele sacrifício, Levítico nos diz que era um sacrifício para perdão dos pecados. Os bezerros eram utilizados para perdão do pecado. Jesus morreu para reconstruir o altar, mas também para perdoar os pecados e para que agora aquele altar que estava em desuso possa ser novamente incendiado pela palavra e poder de Deus. Que Jesus Cristo vos abençoe.